Abra sua Bíblia comigo aí, Mateus 9. Mateus 9:35. O tema dessa mensagem é pastoreio versus discipulado profundo. Queridos, olha, quando nós entendemos esses princípios que eu quero falar nessa manhã, e nós aplicamos isso aqui lá na nossa igreja, foi um fator fundamental para que o discipulado na igreja pudesse crescer. Quando nós entendemos os princípios que nós vamos realmente colocar isso aqui, e nós aplicamos isso aqui na vida da igreja, sabe, querido, partindo do pastor geral, passando pelos pastores, até chegar no mais novo convertido, você vai ver que a igreja ela vai se alicerçar, vai haver uma estrutura bem forte de cuidado, de amor, de amadurecimento e crescimento também, num contexto geral da vida da igreja. Então é algo tão precioso. Eu ministrei essa mensagem aqui para centenas de pastores da Igreja de Deus no Brasil, na conferência do MDA. Eu e o pastor Ivanildo, lá de Fortaleza, eu tive ministrando para um grupo de pastores, e o pastor Ivanildo para um outro grupo, e foi muito precioso os irmãos entenderem realmente esse princípio, queridos, de maneira assim, bem preciosa, quando a gente se assenta na coisa. Então, é algo bem precioso realmente, no nome do Senhor Jesus. Mateus 9:35, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, pode acompanhar no telão, no nome de Jesus. Diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, queridos? Olha, são princípios diferentes o que eu quero dizer aqui sobre discipulado pastoreio e discipulado profundo. Uma coisa que me fez errar muito no começo do meu ministério, no começo da igreja, querido, é que eu queria dar discipulado para todo mundo na igreja da mesma forma. E quando Deus nos fez entender que o discipulado na igreja, querido, eles são diferentes, em níveis diferentes, e em maturidades diferentes. Então, discipulado pastoreio é uma coisa, discipulado profundo é outra, e nós precisamos entender isso e aplicar isso na vida da igreja, e fazer a coisa funcionar. Porque muitas vezes nós queremos discipular o pastor de uma forma, né? Às vezes, no caso nosso, eu, pastor Evandro, que somos pastor geral na igreja, eu queria discipular os pastores e queria discipular as ovelhas do mesmo jeito, na mesma intensidade. Então Deus nos fez entender que discipulado, pastoreio, discipulado profundo, nós precisamos discernir realmente o que é. E quando nós olhamos para o princípio de Mateus 9:35 aqui, quando Jesus vem e ele começa a pregar nas sinagogas, ele prega nas aldeias, sabe, nos vilarejos, ele prega nas comunidades, em todos os lugares, e aqui ele chega e começa, além de pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos. E aí de repente eu fico aqui imaginando, coisa minha, né, de Clodoaldo, eu fico imaginando que por um instante Jesus, ele para de pregar, ele para de orar, e ele começa a olhar
no rosto da multidão que estava ali. Ele começa a observar a expressão de vida que aquelas pessoas estavam vivendo e a vida que elas expressavam através do seu olhar, através do seu rosto, através daquilo que estava lá dentro do seu coração. Então Jesus, ele olha assim de maneira muito profunda aqui, e ele começa a ver e a observar, e lá no íntimo dele, de Jesus Deus, sabe, de Jesus homem, flui para fora uma manifestação muito forte, que é o princípio da compaixão. Então ele se compadeceu delas, por causa da situação. E aí o texto diz assim, vendo ele, quer dizer, a palavra ver, quer dizer que ele ficou então observando, vendo ele as multidões, observando realmente o interior, o coração, a alma daquela multidão, daquelas pessoas ali. Houve a manifestação de um sentimento, e esse sentimento não é outro a não ser compaixão. Sabe, queridos, de maneira muito profunda. E aí a vontade do Senhor é que todo mundo receba o princípio de discipulado, de pastoreio na igreja. Então, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque elas estavam o quê? Elas estavam o quê? Elas estavam cansadas. Elas estavam aflitas. Elas estavam exaustas. E isso fala de pessoas que estão poderosamente abatidas na alma. O cansaço dessas pessoas não era físico, porque elas estavam andando e acompanhando Jesus por onde ele ia. Mas elas estavam exaustas, elas estavam cansadas na sua alma, feridas na sua alma profundamente, e elas precisavam de alívio interior, elas precisavam de alívio, elas precisavam pegar sentimentos que estavam no interior do seu coração e expressar isso para fora. Elas precisavam de alguém que pudesse dar a elas pastoreio. Elas estavam cansadas porque elas estavam necessitando de amor, elas estavam precisando de carinho, elas estavam precisando de um pastor que desse a elas amor incondicional. Elas estavam cansadas, elas estavam aflitas, porque na verdade não tinha como compartilhar com alguém. Então o seu interior, a sua alma se encontrava aflita. Já viu que quando nós estamos passando por um momento de guerra, de muita tribulação na nossa vida, de muita constância, nós ficamos com a alma abatida, a gente fica inquieto, a gente fica fadigado, a gente fica exausto. Não tem lugar bom, você pode estar no hotel de 5 estrelas aí, assim, ali ó, de frente para o mar e tal, que você não vai ter paz. E assim, quando Jesus começou a olhar para essa multidão, quando Jesus começou a olhar para esse povo, ele percebeu que elas estavam necessitando de pastoreio, elas estavam precisando de carinho, elas estavam precisando de amor. E a igreja, querido, é a extensão do ministério de Jesus, de cuidar das multidões. Então a igreja, ela é a resposta da oração de Jesus aqui. Quando nós oramos ao Senhor da seara, nós oramos a Deus para levantar você, para poder cuidar das multidões. Amém? Então olha para quem está do seu lado e fala assim: ei, você é a resposta da oração da seara para cuidar das multidões. Sabe, querido, então nós precisamos entender isso de maneira muito profunda. Então Deus tem levantado homens e mulheres na igreja dele, e dentro da visão do MDA, dentro da estrutura do MDA, sabe, querido, nós aprendemos e nós somos treinados como pastores a cuidar de ovelhas. A palavra pastor não está relacionada a um cargo. Sabe, querido, quando você tem um discípulo, quando você cuida de alguém, você é o pastor dessa ovelha. Então a sua função é tirar dele o cansaço, a sua função é tirar dele a aflição de alma.
Então a sua função é dar a ele o que? Pastoreio, dar cuidado, amor, carinho incondicional, de maneira preciosa. Já viu que quando nós sentamos, a gente abre o nosso coração, a gente rasga o nosso coração, a gente compartilha, não é verdade? Nós pegamos aquilo que é a aflição do nosso interior, nós exteriorizamos isso aqui, lançamos isso para fora, a gente se sente renovado, leve, né? Ponto para poder assim, ó, né? Dar um voo de uma águia bem ousada, bem cheia de Jesus, de maneira preciosa, queridos. Amém? E na visão do MDA, querido, nós realmente aqui, olha, é um princípio que queremos que toda ovelha seja pastoreada, seja bem cuidada, não importa o tipo da ovelha. E uma coisa que nós precisamos, queridos, assim, realmente colocar isso aqui de maneira bem profunda, é o seguinte: às vezes nós queremos cuidar só das pessoas boazinhas. Nós só queremos cuidar daqueles que não dá trabalho, aqueles que não olham para a gente e diz mais. Nós queremos realmente assim, olha, cuidar das pessoas, só daquelas pessoas que convidam a gente para o churrasco, aquelas que convidam para ir para a beira da praia comer um peruá, né? Um peruá, aquelas que gosta muito de Coca-Cola, né? Assistir o UFC lá e tal, papapá. Esses é bonzinho, pastor, eu quero discipular. Esse é meu discípulo amado, meu discípulo amado. Mas aquelas pessoas que dão trabalho, aquelas pessoas que questionam, sabe, que aquela pessoa que não gosta do que eu não gosto, esse aí eu não quero discipular, não, esse eu não quero cuidar, não. O meu espírito não bateu muito com o dele, pastor. Aí eu quero saber qual que é do mal. Qual é o espírito que é do mal? Sabe, queridos, então nós precisamos entender. E o discipulado, pastoreio, olha para o seu irmão e fala assim: ei, princípio de discipulado, pastoreio, é o cuidado amoroso que todo mundo recebe. Discipulado, pastoreio para todo mundo na igreja, irmãos. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas, cansadas e aflitas como ovelha que não tem pastor. Então ora ao Senhor da seara para poder levantar pastores para cuidar dessas multidões de ovelhas que estão cansadas. Então o discipulado, pastoreio é para mim, para você, para o novo convertido, para todo mundo. Esse é um princípio. E esse é um princípio onde você pastoreia, você cuida, discipula e não exige nada. É um amor incondicional. Então, querido, você é líder de uma célula. Se você está discipulando um irmão e o nível do discipulado é um discipulado pastoreio, querido, você vai simplesmente amar ele com amor incondicional. Você vai dar a sua vida por ele, sabe, querido, sem esperar nada em troca, sem esperar retorno. É um amor incondicional, é uma entrega total, é um discipulado pastoreio realmente. Sabe, queridos, muitas vezes, às vezes você vai começar a discipular alguém, um novo convertido, e vai ser um processo dele ser liberto, vai ser um processo dele poder sair daquele estado que ele está, a entrar num estado transformador, realmente, sabe, queridos, mais importante é que ele sabe, ele entende que ele tem alguém que cuida dele com amor incondicional. Quando nós cuidamos bem das ovelhas, querido, quando nós dedicamos a nossa vida realmente como igreja do Senhor, nós dedicamos a nossa vida e nós estamos cuidando da multidão, oferecendo a eles um discipulado pastoreio, sabe, onde nós estamos dando amor, aonde nós estamos amando as pessoas, e elas olham e dizem assim: eu não gosto de você. Eu sei que você não gosta de mim, mas eu te amo. Mas eu te amo. E você está dando a sua vida, e ele chega para outra e diz assim: eu não gosto dele. Mas aí você continua amando, porque você entende que essa pessoa, o nível de maturidade dela é a maturidade de uma ovelha. Sabe, querido, ele é ovelha. E a ovelha, ela precisa ser cuidada incondicionalmente.
Foi o que Jesus fez com as multidões. Aonde Jesus chegava, ele curava os enfermos da multidões, ele curava as pessoas, ele dava atenção, conversava, ministrava na vida deles de maneira preciosa, de maneira grandiosa. Mas o tempo dele, sabe, querido, o tempo dele ali foi dedicado em uma porção menor também, porque no meio da multidão que estão os discípulos, no meio da multidão é que é extraído o próprio Deus. Ele extrai os discípulos, aqueles que vão entrar em um outro nível de vida, um outro nível de ministério, um outro nível de visão, de compromisso com Deus. E aí onde nós vamos aplicar o nível de discipulado profundo. Olha para o seu irmão e fala assim: ei, princípio de discipulado, pastoreio, é para todo mundo. Princípio de discipulado profundo é para poucos. Querido, discipulado profundo a gente não aplica para a igreja toda, pastor Evandro. Não discipulamos profundamente, pastor Geraldo, a igreja toda. Discipulado profundo vai ser para pouco, pastor Wesley. Então nós precisamos entender, pastor Hugo, a maturidade em entender e saber aplicar isso no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas também. Então isso é profundo. O discipulado profundo, ele vai muito além do pastoreio. O discipulado profundo é que vai mexer com as nossas estruturas. O discipulado pastoreio, querido, é aquele que você dá amor, carinho, você abraça, pastor Tiago. Sabe, é o amor incondicional, é cuidado, é o cuidado amoroso que toda ovelha deve receber dentro da igreja. Mas o discipulado profundo, querido, é quando você realmente assim, sabe, quando o discípulo entrega o seu coração e o discipulador vai cair para dentro. E aí vai mexer com as estruturas, vai mexer com o brilho, vai mexer com o caráter, vai mexer realmente com as entranhas de maneira profunda. E isso não é todo mundo que vai permitir, isso não é todo mundo que vai aceitar, que vai submeter. E o discipulado, querido, profundo, ele vai muito mais além. Todos devem ser pastoreados, mas nem todos devem ser discipulado profundo. Discipulado profundo são para poucos. Sabe, a maioria dos pastores que às vezes entra na visão do MDA, e assim como foi a gente também, sabe, queridos, nós queremos o seguinte: olha, o mesmo discipulado que eu dou para o pastor Miller, eu não dou para as ovelhas dele. E eu queria discipular todo mundo, queridos. E aí eu queria assim, sabe, trabalhar um discipulado muito forte, muito profundo com todo mundo. E tinha gente que dizia: pastor, eu vou procurar outra igreja. Olha, é muito forte, eu não aguento. Porque o discipulado profundo, ele vai muito mais além. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: Jesus, ele chamou 70 discípulos, amém? E entre esses 70 discípulos, ele mandou de 2 em 2, e eles foram, fizeram uma obra profunda, linda, bonita, voltaram, prestaram conta: ó Senhor, aconteceu isso e tal, aonde a gente foi, aconteceu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: esses 70 discípulos, só fala de 70. Eram discípulos ainda que tinha reserva, mas entre os 70 discípulos tinha 12. Então os 70 recebeu um nível de discipulado. Sabe, querido, mas entre os 70 tinha 12. E esses 12, queridos, eles entraram para um nível mais profundo, que a Bíblia cita o nome deles. Os 70 não tem nome, só ficou conhecido como 70 discípulos, porque eles foram discipulados, pastoreados. Eles receberam amor, carinho, motivação. Olha, eu vou enviar vocês vão fazer obras tremendas, os demônios vão submeter, vocês vão curar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e vocês são discípulos. Mas entre os 70
ele parte para o nível de 12. Aí o 12 ele já vem e chama por nome. Os 12 é dado nome, e esses 12 ele entra para a história, porque 52% do tempo de Jesus ele investiu com os 12, não foi com os 70, porque os 12 eles entraram no nível de discipulado profundo. Eu lembro do apóstolo Pedro, que chegou o dia que Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, quando você converter, cuida das minhas ovelhas. Então o nível de discipulado era tão profundo que Pedro aguentou, ele teve estrutura para ouvir o seu discipulador chegar assim: ô endemoniado, homem cheio de demônio, você nem converteu, e se você fala isso para a ovelha, eu morri, eu vou desviar, eu quero morrer. Então você não dá esse tratamento, né? Eu e o pastor Milho e o pastor Arlan, nós estávamos andando, pegamos a Kombi da igreja, fomos fazer umas compras e tal, sabe, preparando um encontro com Deus lá e tal. E aí dentro da Kombi eu todo animado, sabe, irmão? Para onde eu vou? Eu estou todo animado, tô cheio. Vamos ver você, vamos romper, né? E eu comecei a compartilhar algumas coisas, e o pastor Arlan disse assim: ah, pastor, isso aí não vai dar certo não sei o quê. Aí eu olhei assim, eu falei: não, mas e vamos lá, e não sei o quê, e eu vou falar com o pastor tal. O pastor aí: ixi, pastor, eu não sei se isso vai funcionar não. Aí eu olhei assim, e aí eu falei de novo, com aquela motivação, aquela coisa toda, né? E o pastor Arlan assim: ah, pastor, eu não sei se vai funcionar. Aí, sai para lá, capeta dos infernos. Com um amigo desse eu não preciso nem de demônio não. Com um companheiro de ministério desse não precisa nem de capeta, irmão. Sai para lá, rapaz. Aí ele assustou e falou: aí, pastor, o senhor está me chamando de demoniado? Tô! Com essa motivação que você está do meu lado aqui, eu posso entregar o pau com a rapadura. Acabou, morreu. Vamos desistir, vamos arrumar uma roça para nós encapinar, rapaz. E depois aí chegou o pastor Miller, né? O pastor falou que eu estava cheio de demônio. Mas ele é meu discípulo, eu sei que ele aguenta o rojão. Se eu falo isso para o discípulo do discípulo dele, o cara fala: eu vou procurar para outra igreja, o pastor me humilhou, o pastor pisou em mim. Porque eu sei que o meu nível de discipulado com o pastor Arlan é diferente. A ovelha não vai aguentar, querido. E Jesus fazia isso com os discípulos. Com a multidão ele ia, abraçava, curava, abençoava, liberava. Mas os discípulos, queridos, era diferente. Amém? Agora deixa eu dizer algo para você poderoso aqui. Entre os 12 discípulos, tinha 3 que era diferente. Entre os 12 discípulos tinha 3 que o nível de intimidade, o nível de aliança, o nível de ministração era poderoso, querido. Alguém pode me dizer o nome desses discípulos? Como é que é o nome? Então vamos falar: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Vocês ficarem ouvindo eu, vocês vão falar assim: vamos parar, pastor, vai gravar um CD, né? Vai gravar um CD aí, vamos lá? Pedro, Tiago, Pedro, Tiago e João no barquinho. Depois que eu não sou bom para ministrar louvor, tá vendo? Irmãos, até no chuveiro, cantando parabéns, eu sou desafinado. Eu falei para os irmãos na igreja que eu vou gravar um dual disc. De um lado eu canto, do outro eu apareço na imagem. Falei: irmão, me perdoa, desculpa, tá? Foi mal, mas os irmãos vão comprando aí, viu? Sabe o que? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esses 3, Pedro, Tiago e João aqui, eram aqueles discípulos de muita intimidade com o mestre, de muita vida. Foram eles que foram lá
E eles contemplaram a transfiguração de Jesus, querido. Pedro, Tiago e João, eles experimentaram coisa de Deus que nem os outros 9 ficaram só na vontade. Mas eles entregaram o coração, eles diziam: Senhor, o Senhor vai onde? O Senhor vai subir um monte? Nós vamos também. Senhor, o Senhor está indo? Nós vamos também. O Senhor vai tratar? Pode tratar, Senhor. Trata a gente, ensina. Nós queremos estar junto. Sabe, querido, mas entre os três, a Bíblia mostra que tinha um que esse era o discípulo amado. Esse era aquele que tinha um nível de relacionamento com o discipulador, querido. Ele tinha um nível de discipulado, de vida, que diz que João, ele tinha uma aliança tão forte, ele vivia um discipulado tão poderoso com o discipulador dele, sabe? A Bíblia diz que Pedro chegava assim, Pedro chegava aqui, ou João, né? João chegava aqui assim, e pegava e reclinava lá nos ombros de Jesus. Tinha lá assim, reclinava. Quem que conquistou isso? Quem que conquistou essa liberdade? Quem que conquistou esse nível de discipulado? Foi Jesus que disse assim: os 11 aqui, vocês ficam aqui, eu vou fazer isso só com Pedro, ou com João. Não, mas João entregou sua vida. João foi entregando o seu coração. João cada dia colava mais. Ele entrava, penetrava diante do seu mestre. Ele tinha sede, ele permitia. Ele era cada dia mais submisso. Ele cada dia era mais obediente ao princípio. Sabe, ele era aquele que não apenas voluntário, mas era aquele que participava dos momentos. Senhor, o Senhor vai orar, eu vou com o Senhor. Senhor, o Senhor vai jejuar, então eu vou jejuar com o Senhor. Eu vou pagar o preço, eu vou estar junto. Senhor, o Senhor vai para a festa, eu vou também para a festa com o Senhor. Sabe, queridos, de maneira preciosa mesmo. E nós precisamos identificar quem é que precisa do discipulado pastoreio, quem é que vai entrar no discipulado profundo. Então, querido, como discipuladores, nós precisamos orar para que o Senhor mostre para a gente, para que nós possamos ter discernimento para quem nós vamos dar discipulado pastoreio e para quem nós vamos discipular profundamente. Porque às vezes você vai gastar 52% do seu tempo com alguém dando discipulado profundo, mas que ele precisa de discipulado pastoreio. E aí a coisa não vai romper, a célula não vai multiplicar, a igreja vai por um tempo demorar mais a crescer, porque na verdade nós estamos concentrando a maior parte do nosso tempo, sabe, querido, e isso não está dando resultados, e isso não está fluindo, porque na verdade nós estamos dando algo no lugar errado, para a pessoa errada, no momento errado também. Sabe, nós precisamos entender e orar ao Senhor. Irmãos, antes de Jesus chamar os seus discípulos, o que ele fez? Ele orou? Quanto tempo ele orou? Quando Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele foi orar, jejuar, buscar de Deus, sabe, Deus dando sabedoria, dando direção para ele poder fazer o convite, para ele poder realmente assim, sabe, buscar. E eu sei que aqui na igreja do pastor Geraldo, pastor Tiago, sabe, querido, vocês estão aqui porque vocês estão dispostos a pagar o preço. Vocês estão dispostos a dar a vida de vocês, né? A dar a vida de vocês para cuidar de ovelha. E você está de parabéns por isso. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, você está de parabéns. No domingo, no dia da eleição, na hora de votar no Aécio, né? Aí você
parou tudo e veio para cá para ouvir o Clodoaldo, você está de parabéns. É muito sacrifício, hein? Sabe, queridos? Então nós precisamos entender uma coisa: nenhum discipulado profundo vai começar profundo. Todo discipulado começa no nível de discipulado pastoreio, que é quando o discipulador vai conquistar o discípulo. Todo discipulado, ele precisa de haver uma conquista. Para o discípulo entregar o coração para o discipulador deve conquistar o coração, querido. O discipulador deve mostrar realmente quem é, o estilo de vida que tem, a sua intimidade com Deus, a sua intimidade na palavra, a sua disposição de cuidar, de amar do seu discípulo incondicionalmente. Sabe, querido, depois que o discipulador, ele conquista o coração do seu discípulo, aí o discipulado vai começar a descer, ele vai começar a entrar no nível mais profundo, e aí as coisas, elas começam a ver uma mudança profunda, aí as coisas, elas começam a ver, sabe, muitos querem ser discipulados, receber um discipulado pastoreio, e nós devemos amar eles com condição assim, é um amor incondicional, de maneira poderosa. Mas aquelas pessoas, querido pastor Geraldo, pastor Tiago, pastor Evandro, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que elas querem discipulado pastoreio, mas elas dizem assim: pastor, eu quero crescer na igreja, eu quero crescer no ministério, eu quero ter um ministério, eu quero exercer um ministério. E aí o apóstolo Timóteo diz assim: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas aí ele vem, o apóstolo Paulo vem aqui assim, ministrando isso na vida, porque Timóteo era discípulo de Paulo, e aí Paulo escrevendo essa carta para o seu discípulo, e diz assim: ô Timóteo, aí na igreja, aí, olha, aquele que almeja o episcopado, ou seja, o ministério, está almejando uma coisa boa, excelente. Ah, mas espera aí, para quem quer exercer o episcopado, o ministério, para aquele que quer ter responsabilidade, aí existem princípios. Aí ele tem que ser o quê? Marido de uma mulher só, não pode ser dado ao vinho, tem que ter boa reputação. Ele vai deixar de ser ovelha, de viver um discipulado, pastoreio, e vai entrar num discipulado profundo para tratar caráter, personalidade, para poder tratar realmente coisas do seu interior, reservas do seu coração, viver coisas profundas e dar liberdade realmente, queridos. Amém, gente? Sabe, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas existem princípios estabelecidos. Meu querido, na nossa igreja, enquanto a pessoa está recebendo um discipulado pastoreio, está lá no meio da multidão, ele é amado, ele é cuidado, nós não exigimos nada dele, nós não exigimos nada. Mas quando a pessoa diz assim: pastor, eu quero sair daqui e pular para lá, agora eu quero liderar uma célula, eu quero crescer no meu ministério, eu quero participar do ministério de música da igreja, eu quero participar do ministério de teatro, eu quero participar do ministério da dança, da coreografia, eu quero fazer algo, pastor, eu quero exercer alguma atividade na igreja. Fala, irmão, então peraí, glória a Deus, até aqui nós cuidamos de você, te dando pastoreio, mas para passar para o lado de cá, nós vamos mudar o princípio. O princípio agora vai ser de discipulado profundo. Então nós vamos mexer, porque Deus, ele traz primeiro a unção dele, o poder dele sobre o altar, e depois ele transfere isso para a igreja. Então o altar tem que estar santificado, o altar precisa estar tratado, o altar precisa realmente de conserto. Para Deus enviar o fogo do céu, quando Elias orou, Elias teve que tirar tudo aquilo que não prestava, toda aquela parafernália lá dos Baal, limpar, restaurar, renovar o altar,
e chegar com o coração quebrantado diante de Deus e dizer assim: Deus, se eu sou homem de Deus, se o Senhor está vendo que eu estou com o coração limpo, se o Senhor realmente vê, Senhor, eu estou com muita submissão diante do Senhor, sabe que então, se o Senhor vê que eu sou homem de Deus, manda fogo do céu. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, Deus vai mandar fogo do céu na sua vida, Deus vai mandar fogo do céu no seu ministério, Deus vai mandar fogo do céu na sua célula, Deus vai mandar fogo do céu no seu discipulado, Deus vai romper, Deus vai incendiar, Deus vai colocar fogo, Deus vai colocar unção poderosa dele. Mas o altar precisa ser restaurado, o altar precisa ser renovado, senão, meu irmão, não vai dar nem faísca. E é o que às vezes impede de muitas igrejas de crescerem. Muitos homens de Deus, mulheres que são pessoas boas, coração bom, mas o altar precisa ser restaurado. Amém, queridos? Sabe, queridos, e nada disso é por pressão. Nós não colocamos pressão em ninguém, irmãos, porque as coisas vão acontecer, não é por pressão. Diz para o seu irmão, fala: irmão, nada por pressão, mas sim por paixão. Você tem paixão no reino? Você tem paixão por vidas? Você tem a paixão por servir? Você é apaixonado por vidas? Você tem amor no seu coração? Ele pulsa forte por pessoas, por cuidar de pessoas. Você está disposto a sacrificar, a renunciar poderosamente? Existe um mover, um amor de uma paixão. Pastor, eu sou apaixonado pelo reino, eu sou apaixonado pelos meus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: os meus discípulos, eu chamo eles, não é de discípulo, eu chamo eles de filhos. Nós estamos fazendo um encontro com Deus, e a minha esposa me ligou, era uma meia-noite, e ela tinha ficado com os nossos filhos em casa, e ela disse: tem ladrão querendo entrar aqui dentro de casa. E aí eu chamei o pastor Arlan, e nós pegamos o carro, e eu fui para minha casa, dormi na minha casa, ver o que estava acontecendo, sabe? E quando eu saí lá do acampamento, quando eu cheguei em casa, em torno mais ou menos de uns 40, 50 minutos depois, eles me ligam lá do acampamento e dizem: pastor do céu, o senhor saiu daqui, entrou uns ladrão dentro da chácara, armado com faca, com machado, e eles partiram para cima dos irmãos, partiram para cima. Pastor Miro dormindo dentro da barraca e falou: mato da barraca, mato da barraca. E o pastor Miro pensou: meu Deus, minha mulher está nova, bonita, eu vou morrer hoje. E o pastor Lu, querido, o pastor Lúcio, ele foi defender alguma coisa, e de repente ele deu um salto, pulou dentro de um buraco, e as duas pernas dele caiu numa greta assim, um buraco assim, e as duas pernas dele ficou presa. E quando ele caiu, que ele assim, eu todinho, sou só um lado dele, sabe, queridos, as duas pernas dele imprensou, e ele quebrou os dois carcanhar. Eu sabia que você ia falar o carcanhar. Eu conheço vocês, não é de hoje. Sabe, queridos, ficou impossibilitado as duas pernas de andar, ficou 90 dias, irmão, na cadeira de roda, cuidando de ovelha, dando a vida pela ovelha literalmente. E nós tínhamos um compromisso no Maranhão, e ele estava escalado na nossa equipe, que ia viajar para o Maranhão, e foi uma semana antes. E eu falei para ele: meu filho, nós te carrega. Eu falei: pastor, mas tem mais de 100 quilos. Sem as duas pernas, como é que o senhor vai fazer? Nos aeroportos, aí a cadeira de roda vai até dentro do avião, pastor, não tem problema. Mas e quando chegar lá no meio do mato, né? Lá no Maranhão, querido, na sombra dá 48 graus. Eu falei: pastor, a chácara é bem acidentada assim, ela fica bem perto de um rio muito bonito assim, sabe? Eu falei: pastor, lá não tem cama, lá não existe cama, a gente só dorme em rede. Ou então lá tem um lugar que a gente dorme mais ou menos assim,
É mais ou menos um quadradinho aqui, assim, mais ou menos assim. A gente dorme 7 lá. Ou então a gente dorme debaixo da árvore na rede. E aí ele falou: pastor, como é que vocês vão fazer comigo lá para subir aquele monte para lá e para cá? E eu com esse corpinho que o papai do céu me deu, como é que vocês vão me fazer comigo, carregar eu para cá e para lá? E aí ele falou: pastor, com muita dor no coração, mas eu vou ficar, não tem como, vocês vão. Sabe, querido, mas alguém que assim, com muito amor no coração. E aí eu peguei ele, e nós fomos para o médico, nós fomos no INSS, para poder assim, como ele teria que ficar um tempo sem trabalhar, para poder assim, resgatar os direitos dele lá, pegar o salário no INSS, e eu andava com ele na cadeira de rodas, assim, para todo lugar: vamos meu filho, vamos meu filho. E eu chegava assim nos lugares, as pessoas diziam: o que ele é seu? Eu falei: ele é meu filho. Seu filho? Ele está parecendo que é mais velho que o senhor. Eu falo: não, mas ele é meu filho. Eu sou o pai dele. Eu não sou pai biológico, mas eu sou pai ministerial. Eu sou pai espiritual dele. Ele é meu filho. E por todos os lugares aonde eu ando com os Miller, o pastor Miller está aqui, é testemunho disso. Minha esposa mais gata de todos os gatos em todos os lugares. Sabe, queridos? E é assim que eu chamo eles. Porque aqueles que eu discipulo profundamente, queridos, eles não são apenas uma ovelha, são meus filhos. E eu dou a minha vida por eles. E você deve dar a vida pelos seus filhos. Porque quando Deus, querido, Ele dá a você, Ele confia a você alguém para você discipular, para você amar Ele incondicionalmente, Ele pega o filho dele, e ele é pai seu também, e a pessoa que ele está te dando, ele é seu irmão, mas ele diz: você vai cuidar do seu irmão como filho. Amém, queridos? Sabe, e aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus 4,18. Mateus 4,18. Coloca para mim no telão aqui, para nós podermos ler junto, querido. Mateus 4,18. Olha aqui comigo aqui, assim, ó, não precisa, vamos ler aqui no telão junto para a gente poder entender. Olha lá. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam o quê? Lançando a rede ao mar, pois eram próximos. E disse Jesus: siga-me, e eu os fareis. Segue o texto. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e Jesus colocou um 38 deles e falou assim: vem cá, rapaz. Jesus colocou uma peixeira bem grande, amolada neles? Não. Jesus chega e disse assim: ei, Geraldo, vem após mim, e eu farei de você. A palavra farei diz assim: eu vou te ensinar, eu vou te treinar. Você tem muita habilidade de pescar peixe, mas pescar homem é diferente. Você precisa ser treinado, você precisa ser trabalhado. Então é o seguinte: ei, mas para eu te treinar, eu te convido a abrir mão da sua vida, eu te convido a abrir mão do seu barco, eu te convido a abrir mão das suas redes, abrir mão da sua empresa. Eu te convido. E aí o texto diz que eles imediatamente abriram mão dos seus barcos e da sua rede. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, isso aqui é muito profundo. Isso aqui abalou muito a minha estrutura. Discipulado profundo nós só damos, pastor Tiago, para aqueles irmãos que é capaz de abrir mão dos seus barcos e das suas redes. Só aqueles que são capazes de renunciar o seu ego, a sua vida. Por isso que eu disse no começo que o discipulado profundo é para poucos.
Jesus dava pastoreio para todo mundo, a multidão. Ele dava cura, ele dava amor, ele dava libertação. Mas ensinar a pescar homens, discipular profundamente, ensinar pessoas realmente a crescer como discípulos, entrar para dentro das estruturas, abalar a estrutura humana, isso é dado para poucos, e é para aqueles que têm disposição de abrir mão do seu ego, da sua vida. Ei, e o discípulo é que vai determinar o nível de discipulado que ele vai receber. Jesus deu discipulado profundo para aqueles que disseram assim: Senhor, eu estou disposto a abrir mão dos meus barcos, eu estou disposto a abrir mão da minha empresa, né? Pedro, André aqui, eles eram pequenos empresários da pesca, e aí eles então decidiram abrir mão para seguir. E eu não estou aqui dizendo que amanhã você tem que chegar na empresa e pedir conta do seu emprego, não, queridos, não. Eu estou falando de reserva, de entregar o coração e dizer: pastor, me treina, eu entrego, eu não vou me ofender, eu não vou me aborrecer, eu não vou sair da igreja, eu tenho uma aliança. E eu disse ontem que a aliança é eterna. Eu me submeto. Quando Jesus começou a tratar Pedro, André, Tiago, sabe, querido, profundamente, a discipular profundamente, eles não abandonaram ele, não. Mas eles diziam assim: quem é esse que até o vento lhe obedece? Foi o que Pedro disse quando as pessoas: vocês vão embora, vão. E você, Pedro, você não vai embora? Para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem o quê? As palavras de vida eterna. Sabe por quê? Porque o discipulado ia muito mais além de um pastoreio, era muito mais além de uma comunhão, era um sinal. O discípulo é que vai mostrar para o discipulador se o discipulado deles vai entrar no nível profundo. Você que é líder de célula, querido, você vai discipular aqueles irmãos, sabe, pastorear. Mas aquele que diz assim: ei, meu líder de célula, eu também quero ser líder, então você vai mergulhar no discipulado. Aí você vai discipular profundamente ele, aí você vai ministrar, você vai transferir a sua vida de líder de célula para a vida dele, e aí a célula vai ser uma explosão, a célula vai crescer, vai romper, vai pegar fogo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos ser uma igreja que pega fogo, porque a igreja que pega fogo, as multidões vão viver um incêndio. As multidões vão viver um incêndio quando nós nos tornamos discípulos, homens, mulheres de Deus, cheios da presença, cheios da unção, cheios da vida de Deus, poderosamente. Precisamos pegar fogo, sabe, de maneira intensa. E aí o discipulador é que precisa estar analisando as respostas do discípulo. Se o discípulo está caminhando para ser discipulado profundamente, ou se ele ainda está permanecendo em um discipulado pastoreio. E aí eu vou dizer uma coisa para você: por isso que às vezes a gente gasta tempo, querido. Olha, deixa eu dizer aqui com muito amor e carinho isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós devemos isso, eu aprendi com o pastor Daniel Martins, da Igreja Batista Vale de Bênçãos, lá de Campo Belo. Está crescendo muito. Estão terminando de construir a Catedral do Amor deles em Campo Belo. É coordenador do MDA no estado de Minas Gerais. E ele fala que o seguinte: nós precisamos gastar mais tempo com aqueles discípulos que estão crescendo mais, porque às vezes nós estamos gastando mais tempo, querido, com aqueles que estão cheios de reserva, não entregam o coração. Então, querido, esses nós vamos amá-los, nós vamos investir a nossa vida neles com certeza, mas o tempo que nós vamos dedicar a ele precisa ser um tempo menor do que aqueles que estão crescendo muito. Que Jesus, olha o princípio da parábola dos talentos. Jesus deu 5, deu 2 e deu 1. Aquele que ganhou 5, ele transformou em quantos? Aquele que ganhou 5 talentos multiplicou para quantos? Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, paradigma novo.
O que ganhou 5, não multiplicou mais 5. Olha aqui para mim, irmão. Ele ganhou 5, não é? Aí o Senhor foi embora. Aí ele teve que comer, ele teve que calçar, ele teve que vestir, ele teve que manter a vida dele. Então ele ganhou 5, multiplicou para viver, se tornou próspero. E quando o Senhor chegou e falou assim: ó, o Senhor me deu 5, eu vou te devolver mais 5, eu vou te entregar 10. Mas ele viveu o espaço, ele ganhou muito mais do que 5. O que ganhou 2, eu levei as coisas mais ou menos, eu peguei e enterrei. Ah, é? É. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar o pouquinho que você tem e vamos dar para aquele que tem muito. Esse é o princípio, querido. E aí eu vou dizer para você, por isso que muitas pessoas na igreja, até o pouquinho que tem, Deus ainda vai e permite ser tirado dele, porque ele não decide realmente largar os seus barcos e as suas redes. Por isso que Deus está te chamando para ser o homem dos 5 talentos. Deus está te chamando, minha querida, para ser a mulher dos 5 talentos, porque você vai multiplicar tanto, que você vai dizer para o Senhor: Senhor, está aqui os 5, está aqui mais 5, e ainda tem mais uma outra multidão, Senhor. Deus, ei, a unção dos 5 talentos é a unção dos pais de multidões, pessoas que crescem poderosamente em Deus. Amém, queridos? Eu vou cortar muito aqui a palavra aqui, viu? Muito, já era para estar terminando. Só abre aí Marcos 8:34. Marcos 8:34. O texto diz assim: então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meu querido, discipulado profundo é para aqueles que são capazes de negar a si mesmo. Amém? Para aqueles que são capazes de negar a si mesmo. E só para a gente encerrar aqui, eu gostaria de te lembrar do texto do jovem rico. O que é que o jovem rico disse para Jesus? Senhor, como eu vou fazer para ser salvo? Eu quero. E ele disse: olha, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. E ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito. E aí Jesus vem e diz para ele assim: então vai, vende o que você tem e vai, vende o que você tem e segue-me. Deixa eu dizer para você, o mesmo convite que Jesus fez para Pedro e André, ele fez para o jovem rico. Ele falou assim: ei jovem, você está disposto a abrir mão da sua riqueza, do que você tem,
Você está disposto a abrir mão? E aí o texto diz que o jovem se entristeceu, porque o coração dele estava na sua riqueza. Ele não estava disposto a entregar o seu coração. Ele não estava disposto. O mesmo convite foi feito. Pedro e André abriram mão. Agora a resposta do jovem rico foi diferente. Sabe que ele perdeu a salvação? Não. Mas ele deixou de ganhar, de receber a oportunidade, querido, de receber tanto de Jesus, tanto de Deus, de se tornar um filho, um discípulo. E eu gostaria de mostrar um vídeo para você, da forma que queremos ser igreja. Que o discipulado, ele promove proteção, ele promove cura. O discipulado, querido, profundamente, sabe, o discipulado, ele vai promover. E o estilo de ser igreja é do jeito que nós vamos ver aqui, ó, bem poderosamente. Pode colocar, querido. O touro representa o inimigo, o toureiro representa a igreja. Muitas vezes nós somos feridos, nós somos abatidos. Na nossa guerra não tem um som. Sabe quantas vezes, às vezes na nossa vida, nós somos atingidos, e o inimigo vem, mas aí a igreja chega, a célula chega, querido. E aí nós damos proteção, nós damos amor, nós damos carinho. E aí nós damos amor. E o inimigo não desiste, mas nós nos jogamos para proteger os nossos irmãos, os nossos filhos. Nós nos jogamos para dar proteção. Nós cuidamos uns dos outros, nós somos igreja. Sabe, queridos, a função da igreja é dar amor, é amar incondicionalmente. O inimigo não desiste, querido, ele vem, mas nós damos a nossa vida para proteger. O irmão vai colocar novamente o vídeo ali. Não está conseguindo o áudio, né? Mas vai conseguir em nome de Jesus aí. Sabe o que ele diz? É poderoso, irmãos. Olha aqui para mim. Eu e você